Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem nós falamos sobre gratidão, as coisas que nós devemos ter gratidão, gratidão na oração, que nós não devemos nos esquecer tão grandes coisas que o Senhor tem feito por nós em nossa vida, tá bom? E aí tem uma mensagem, né, no YouTube que compartilharam, eu quero ler para vocês aqui, tá bom? A respeito de gratidão. Aqui quem escreveu foi a Rosa Nery Silva de Almeida. Ela escreveu assim: sou grata a Deus. Ontem minha filha foi para a missão. Eu sinto uma gratidão enorme por ela ter tido o desejo de servir ao Senhor. E na hora de acordar, eu já agradeço ao Pai Celestial por ele ser tão bondoso comigo, né? Uma ótima coisa aí para ser gratidão, né? Para ter gratidão pela filha ter ido para a missão. Nossa, né? Que sentimento gostoso esse. Gratidão pelo seu comentário. Bom, vamos começar a mensagem de hoje aqui. E hoje a gente vai estudar 1 Nefe, capítulo 8. Esse capítulo 8, eles são 38 versículos. Eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? Então a gente vai estudar hoje até o versículo 18 e amanhã a gente termina aí até o versículo 38. A gente deixa 20 versículos para amanhã, tá bom? Então vamos começar aqui no versículo 1. O que aconteceu aqui até esse dado momento? Nefe e seus irmãos voltaram de Jerusalém com a família de Ismael. Então eles estão ali vivendo no vale de Lemuel, tá bom? E ali então Leí, ele tem um sonho, ele tem uma visão e ele compartilha com os seus filhos essa visão. E nós vamos ler até o versículo aqui 18. Vamos lá, o versículo 1 diz assim: e aconteceu que havíamos juntado todo tipo de semente de toda espécie, tanto de grão como de espécie, como de sementes de frutos de toda a espécie. Então aqui, né, a gente pode ver o que era importante aqui para Leí e sua família, porque eles deixaram para trás ouro, prata, coisas preciosas, mas tudo que era necessário para a subsistência eles levaram para o deserto, né? Eles levaram ali grão, só que eles não plantaram lá no deserto, seria um desperdício, tá bom? Mas eles planejavam levar essas sementes para a terra da promissão, para plantar lá. Mais tarde, quando eles chegarem lá, eles vão ver que existe muito outros frutos e sementes lá naquela terra, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Mas é interessante, né, que aquilo que era de maior valor para eles eram as provisões, o alimento ali, tá bom? Até porque não dá para comer ouro, prata, né? Então, o que ele vai fazer com isso ali no deserto? Não tem cabimento. Então, eles levam semente aqui. Continuando o registro, versículo 2. E aconteceu que durante a permanência de meu pai no deserto, ele nos falou dizendo: eis que sonhei um sonho, ou em outras palavras, tive uma visão. Essa maneira de falar aqui, né? Eis que sonhei um sonho, né? Essa é uma forma hebraica de se pronunciar. Na época de Leí, a gente pode encontrar vários textos, né, que tem essa literatura, sonhei um sonho. No português isso fica errado, né? Se eu estiver escrevendo uma redação e escrever sonhei um sonho, né, provavelmente vai tirar ponto da minha redação por ter repetido a palavra. Eles não acham que tinha que repetir. Hoje em dia, né, a literatura não permite que nós repitamos muitas vezes. Mas naquela época era perfeitamente isso. A gente tem alguns versículos que sempre está falando eu. E aí o que acontece? Também era normal naquele tipo de literatura. Isso mostra que o texto que Joseph Smith traduziu, ele era realmente antigo, né? Não era algo que ele estava fazendo ali na hora. Interessante. Então aqui ele fala, né? Eis que sonhei um sonho, ou em outras palavras, tive uma visão. Então não era um sonho comum, tá bom? Foi uma revelação que ele recebeu de Deus e agora ele vai compartilhar com seus filhos. Ele diz: eis que pelas coisas que vi tenho um grande motivo para alegrar-me no Senhor por causa de Nefe e também de Sam, pois tenho motivos para acreditar que eles e também muitos dos seus descendentes serão salvos. Mas eis que Lamã e Lemuel, que eu temo excessivamente por vós, pois eis que o meu sonho julguei ver um deserto e escuro triste, né? Um deserto escuro e triste. Bom, aqui ele compartilha esse sonho, e esse sonho ele tem, essa revelação vem por meio desse sonho, mas tem uma mistura de sentimento aí. Ele fica muito feliz porque nessa visão ele consegue entender que Nefe e muitos dos seus descendentes serão salvos, né, juntamente com Sam.
Mas a semente de Lamã e Lemuel, né, muitos deles vão se perder. Então ele fica muito triste e preocupado por conta dessa revelação que ele recebeu. Então ele vai advertir eles, né, como um pai amoroso, para que eles recobrem o caminho do Senhor, tá bom? Vamos continuar aqui. E aconteceu, sim, aqui também, né, uma coisa para reparar, é que ele viu um escuro e triste deserto. Escuro, pouca visão. Tá bom? Não, a visão dele era limitada por conta do escuro. E triste, né, são as provações. Esse triste e escuro deserto aqui, a gente vai falar um pouquinho mais. E aconteceu que vi um homem que estava vestido com um manto branco. E ele pôs-se à minha frente. E aconteceu que ele me falou e ordenou-me que o seguisse. E aconteceu que, enquanto o seguia, vi que eu estava num escuro e triste deserto. Esse triste, né, e escuro deserto aqui é uma representação da mortalidade. Profeticamente, aqui Leí, ele recebeu a revelação de que ele passaria por muitas provações, né? Como a gente vai ver no decurso desse livro aqui, né? Várias provações ele vai passar. E esse escuro e triste deserto representa então o mundo, a nossa mortalidade aqui na terra. Continuando, versículo 8 em diante. E depois de haver caminhado pelo espaço de muitas horas na escuridão, comecei a orar ao Senhor para que tivesse compaixão de mim segundo sua terna e infinita misericórdia. E aconteceu que depois de orar, vi um campo largo e espaçoso. Bom, aqui tem duas interpretações, né? Que após Leí orar, ele não é o mesmo campo deserto e escuro que ele viu, né? Uma das interpretações é essa, que ele sai daquele local, né? A outra interpretação eu gosto mais, que é o mesmo local, tá bom? É o mesmo escuro e triste deserto. E quando ele ora, ele vê um campo largo e espaçoso, né? Para mim ele está no mesmo lugar, só que agora a perspectiva dele de visão mudou. Como falou, era um escuro e triste deserto. Então era um lugar com a visão limitada. Ele vai sair desse lugar agora porque ele orou ao Senhor, né? O orar ao Senhor não tirou ele desse lugar imediatamente, mas ampliou o campo de visão dele. Ele pôde ver, né? Assim, nessa terra, nesse período de mortalidade também, quando nós buscamos ao Senhor, nós entendemos que tudo é um teste. Isso aqui é um campo na qual nós estamos nos preparando para sermos mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo, para estar com Ele para toda a eternidade. Bom, então a nossa visão muda. O que aconteceu com Leí aqui após ele orar? Né? A gente viu que ele permaneceu no escuro e triste deserto durante muitas horas, até que ele orou. Quando ele ora, essa situação muda, mas acredito que o que mudou aqui foi a visão dele. Muitas vezes, quando nós oramos ao Senhor pedindo solução por alguns problemas que nós temos, não é que o Senhor vai tirar o problema, mas Ele vai iluminar a nossa mente para solucionar esses problemas. Ele vai aumentar o nosso campo de visão, né? Muitas vezes vai trazer outra pessoa também para nos ajudar, mas aqui a ideia é que quando nós oramos, nós vamos abrir o nosso campo de visão. Isso é muito importante nesse sonho de Leí, porque ele está falando para os seus filhos isso, para Nef, Sam, para Lamã, Lemuel. Então veja, se você não orar, não muda, não vai mudar a situação. Então é uma dica aqui para Lamã e Lemuel que eles deveriam buscar ao Senhor, para que eles pudessem ter o entendimento, para que a mente deles se abrisse, o campo de visão deles se abre. E a gente vai ver no capítulo 10 que Nef faz exatamente isso, né? Que ele ora ao Senhor, ele busca a Deus, tá bom? E aí então ele pode compreender essas coisas. Então ele percebe aqui, nessa parte do sonho de Leí, que ao orar o campo de visão se abre, tá bom? Então ele tem entendimento. Então lá para o capítulo 11, né, ele vai falar da interpretação das coisas que o pai dele viu, porque ele vai ver o mesmo sonho, tá bom? A gente pode falar um pouquinho disso aqui amanhã ainda. Então aqui no versículo 8 e 9, falou sobre isso. Quando buscamos ao Senhor, oramos, ele abre o nosso campo de visão, como Leí. Ele viu um campo largo e espaçoso ali. A perspectiva ali mudou. Continuando, versículo 10 e 11. E aconteceu que vi uma árvore cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz.
E aconteceu que me aproximei e comi do fruto, e vi que era mais doce de todos os que havia provado. Sim, e vi que o fruto era branco, excedendo toda a brancura que eu já vira. Então, Leí, ele vê, né, após ele orar, ele vê uma árvore e um fruto nessa árvore, desejável para fazer uma pessoa. Ele vai até lá e come desse fruto. Ele experimenta esse fruto, tá bom? E ali, então, após haver provado desse fruto, ele compartilha a experiência dele, né? Que era mais branco de tudo que era branco, né? E uma brancura tal que ele nunca vira antes, tá bom? Então ele fala um pouquinho sobre isso aqui. E também o sentimento, né, que ele teve, que após comer o fruto, ele sabia que aquele fruto fazia feliz. E enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável de qualquer outro fruto, né? Então, algo interessante aqui é que ele, ao comer esse fruto, a sua alma encheu a alma dele de alegria ali, tá bom? Ele ficou satisfeito aqui, né? As palavras, enquanto eu comia do fruto, encheu minha alma de imensa alegria. Então, veja, não é suficiente só ficar perto da árvore ou sentar na árvore, ficar na sombra da árvore. A gente precisa nos deliciar com esse fruto. A gente tem que experimentar, se encher desse fruto, tá bom? Então, simbolicamente, né, para nós aqui, eu poderia dizer que não é suficiente a gente ser membro da igreja, estar na igreja todo domingo. A gente precisa se encher do fruto do Senhor, se deleitar nas Escrituras, buscar ao Senhor, né, fazer aquilo que o Senhor pede de nós, tá bom? Então nós temos que experimentar assim como Leí experimentou. Aqui, Leí ele retrata essa experiência como algo muito pessoal, que cada um tem que fazer o seu, ele tem que chamar, ele está procurando a família dele para que eles também possam provar desse fruto. Mas cada um tem que ter a sua própria experiência. Ele está chamando, mas cabe a eles vir até a árvore ali e comer desse fruto. Continuando aqui, versículo 13. E ao olhar em redor, para ver se acaso descobria também minha família, vi um rio de água que passava perto da árvore cujo fruto eu estava comendo. Esse rio de água, né, Nefe, ele vai falar que ele representa imundície, né? As tentações do inimigo estão sempre presentes também naqueles que são membros da igreja, aqueles que estão junto à árvore provando do fruto, né? Veja que sempre a gente vai ser rodeado por tentações, por coisas imundas também, tá bom? Mas devemos permanecer firme aqui. Continuando. E olhei para ver de onde vinha, e vi que a sua nascente estava próxima. Junto a ela estava vossa mãe Saria, Sam e Nefe. E eles permaneciam ali como se não soubesse para onde ir. E aconteceu que eu acenei, e também lhe disse em alta voz, que fossem ter comigo e comessem do fruto, que era o mais desejável de que qualquer outro fruto. Então veja, né, a perseverança de Leí para trazer a sua família para provar do fruto. Ele acenou, fez de tudo ali, chamou em alta voz, ou seja, gritou ali para que eles pudessem ouvir e ir ter com eles comer desse fruto, o convite, tá bom? Para que eles pudessem ir ter comer. E aconteceu que indo eles ter comeram também do fruto. E aconteceu que eu desejava que Lamã e Lemuel também comessem do fruto, portanto, olhei em direção da nascente do rio, a fim de ver se acaso os encontraria. E aconteceu que os vi, mas eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. O convite foi o mesmo, né? Ele acenou, chamou em alta voz, mas Lamã e Lemuel não quiseram vir comer do fruto, né? Então, veja que a responsabilidade de chamar é nossa, a gente tem que chamar as pessoas para o evangelho, mas a responsabilidade de aceitar é da própria pessoa. Tem pessoas que vão vir, como Nefe, Sam, Saria, vão participar da árvore da vida, vão vir comer desse fruto. Mas tem pessoas que não vão ter interesse e vão se afastar, né? Que é o caso aqui de Lamã e Lemuel, tá bom? O fato é que nós sempre devemos compartilhar o evangelho com as pessoas. Então, hoje eu vou ler só até aqui, até o versículo 18, e amanhã eu leio os restantes aqui, os 20 versículos que faltam até o versículo 38 aqui.
tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, né? Lembrando, o principal que deve ficar fixado na nossa mente é a oração, né? A oração vai abrir o nosso campo de visão, vai fazer com que nós possamos perceber coisas que nós não percebíamos antes. Que esta vida é um tempo de provação, é uma preparação, é como se fosse uma escola para nós nos prepararmos para voltar a viver com Deus, para nos tornar mais semelhante, né, ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.